A verdade e a mentira, um jogo de sombras. A verdade, qual a verdade? Uma busca milenar que nos confronta com a dualidade da mentira. Mentiras piedosas, omissões convenientes, verdades dolorosas. Qual o limite entre proteção e manipulação? A mentira pode ser uma ponte sobre o abismo do conflito, mas também teia de engano que aprisiona a confiança. A verdade nua e crua, por outro lado, pode ser uma lâmina afiada que fere sem fazer. Filósofos como Kant, Nietzsche e Arindit refletiram sobre esse tema. Cada um oferece uma perspectiva única sobre a grande verdade da mentira, convidando-nos a questionar nossas convicções e buscar o equilíbrio entre honestidade e compaixão. Então, vamos ver o vídeo agora. A grande verdade da mentira. É melhor mentir ou sempre falar a verdade? Qual a vantagem em mentir algumas vezes? A dicotomia entre a verdade e a mentira permeia a história da humanidade desde o início dos tempos. A escolha entre ser honesto ou enganador, entre revelar a realidade nua e crua ou tecer um véu de ilusões, é uma batalha que se trava dentro de cada um de nós. A trama intrincada da mentira. Mentir é uma arte complexa, com nuances que variam desde a missão sutil até a invenção escavada. Podemos mentir por omissão, excluir ou pura fabricação. As motivações para tal também são diversas. Proteger alguém, evitar conflitos, obter vantagens pessoais ou simplesmente mascarar nossas inseguranças. A verdade, nem sempre pura e simples. A verdade, por outro lado, pode ser um conceito espinhoso. Nem sempre é preto no branco, e o que é verdade para um pode ser mentira para outro. A verdade pode ser dolorosa, inconveniente e até mesmo perigosa. Revele-la nem sempre é a melhor opção, especialmente quando você pode prejudicar ou prejudicar outras pessoas. A busca por um equilíbrio. Então, qual é a resposta? É melhor mentir ou sempre falar a verdade? A verdade é que não existe uma resposta simples. A escolha entre a verdade e a mentira depende de vários fatores, como a intenção por trás da mentira, as possíveis consequências e os valores pessoais envolvidos. As vantagens e desvantagens de mentir. Em alguns casos, mentir pode ser visto como um mal necessário. Uma pequena mentira branca pode evitar um conflito inevitável ou poupar alguém de uma dor emocional. No entanto, é importante lembrar que as mentiras, mesmo as pequenas, podem ter consequências negativas. Elas minam a confiança, criam ressentimento e, a longo prazo, podem destruir relacionamentos. A força da honestidade. Falar a verdade, por outro lado, é uma base para construir relacionamentos sólidos e duradouros. A honestidade gera confiança, respeito e cria um ambiente seguro para a comunicação aberta. No entanto, é importante lembrar que a verdade nem sempre precisa ser dita de forma brutal. É possível ser honesto e gentil ao mesmo tempo, adaptando a forma como comunicamos a verdade à situação e à pessoa em questão. Encontrando o meio termo. No final das contas, a melhor opção é buscar um equilíbrio entre a verdade e a mentira. Nem sempre é necessário ser totalmente honesto, assim como nem sempre é aceitável mentiroso. A chave é estar consciente das motivações por trás de nossas ações e escolher o caminho que causará o menor dano e produzirá o maior bem para todos os envolvidos. Lembre-se: mentir pode ser um mal necessário em algumas situações, mas as consequências negativas devem sempre ser consideradas. A honestidade é uma base para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. É possível ser honesto e gentil ao mesmo tempo, adaptando a forma como comunicamos a verdade à situação e à pessoa em questão. O ideal é buscar um equilíbrio entre a verdade e a mentira, sempre com o objetivo de causar o menor dano e trazer o maior bem para todos os envolvidos. A grande verdade. A grande verdade sobre a mentira é que ela nunca é a melhor opção. A verdade, mesmo que difícil, é sempre o caminho mais sólido e confiável. É com a verdade que construímos confiança, respeito e relações estressantes. E, no final das contas, é a verdade que nos liberta da teia de enganos e nos permite viver com transparência e integridade. Exemplos de quando mentir pode ser preferível à verdade. Protegendo alguém de danos. Imagine que um amigo está passando por um momento muito difícil e você sabe que uma verdade específica o abalará ainda mais.
Nesse caso, omitir essa verdade por um tempo pode ser uma forma de observá-lo da dor adicional, evitando conflitos desnecessários. Em algumas situações, como em um ambiente de trabalho competitivo, falar a verdade nua e crua pode gerar atritos e conflitos desnecessários. Uma pequena mentira branca pode evitar essas situações e manter a paz no ambiente, preservando a privacidade de alguém. Em alguns casos, a verdade pode envolver informações agradáveis para outras pessoas. Nesse caso, mentir para proteger a privacidade de alguém pode ser uma opção mais ética, mantendo a esperança viva. Em situações de terminalidade, como uma doença grave, revelar uma verdade nua e crua pode ser cruel e desnecessário. Mentir para manter a esperança viva pode ser uma forma de oferecer conforto e força para uma pessoa enfrentar seus últimos momentos, mantendo a segurança. Em situações de perigo, como em um assalto ou sequestro, mentir para proteger a si mesmo ou a outras pessoas pode ser a única opção para garantir a segurança. É importante lembrar que mentir deve ser sempre a última opção, utilizada apenas quando todas as outras alternativas forem esgotadas. As mentiras, mesmo as pequenas, podem ter consequências negativas. É importante estar ciente do potencial de dano que elas podem causar. É fundamental ser honesto consigo mesmo e com os outros sempre que possível. A verdade, mesmo que difícil, é sempre o caminho mais sólido e confiável. Lembre-se: mentir não é uma solução mágica para problemas. É importante buscar soluções honestas e rigorosas para os desafios que enfrentamos. A verdade, mesmo que difícil, é sempre o caminho mais construtivo e edificante. Vejam alguns exemplos reais, onde a mentira salvou muitas vidas. Oskar Schindler, um mentiroso que salvou vidas. Contexto: durante a Segunda Guerra Mundial, Oskar Schindler, um alemão industrial, viu-se diante de um cenário horrível, o Holocausto. Milhares de judeus estavam sendo perseguidos e exterminados pelo regime nazista. A mentira, Schindler, mesmo não sendo judeu, sensibilizou-se com o sofrimento das pessoas e decidiu usar suas habilidades e recursos para salvá-las. Ele falsificou documentos, criou listas falsas de trabalhadores e inventou histórias para convencer os nazistas de que os judeus sob sua proteção eram essenciais para o esforço de guerra alemã. As consequências, as mentiras de Schindler foram cruciais para salvar milhares de vidas. Se ele tivesse falado a verdade sobre seus planos, ele e os judeus que ele protegia teriam sido enviados para os campos de concentração, onde provavelmente permaneceriam morridos. A verdade, as mentiras de Schindler não eram mentiras banais. Elas eram mentiras com um propósito: salvar vidas. E, no final, elas foram bem-sucedidas. Schindler conseguiu salvar mais de 1000 judeus do Holocausto. Conclusão: a história de Oskar Schindler é um exemplo de como uma mentira pode ser usada para o bem. Em um mundo onde a verdade era frequentemente suprimida e distorcida, Schindler usou a mentira como uma ferramenta para proteger os inocentes e lutar contra a injustiça. Outros exemplos. O caso Corby. Em 1997, Nick Leeson, um operador de bolsa de valores de Singapura, sofreu um colapso financeiro que quase levou à falência do país. Leeson mencionou suas atividades de negociação para esconder suas perdas. Se ele tivesse contado a verdade, o colapso teria acontecido mais cedo e as consequências teriam sido ainda mais devastadoras. O caso Watergate. Em 1972, o presidente dos Estados Unidos Richard Nixon foi convocado a renunciar após um escândalo político envolvendo espionagem e sabotagem. Nixon mencionou seu envolvimento no caso para tentar se livrar da culpa. Se ele tivesse contado a verdade desde o início, o escândalo não teria se tornado tão grande e ele poderia ter encerrado seu mandato. Lembre-se: mentir nunca é uma boa opção em si mesma. No entanto, em situações extremas, como descrito acima, uma mentira pode ser usada para evitar um mal ainda maior. É importante lembrar que as consequências de qualquer mentira, mesmo que bem-intencionada, devem ser cuidadosamente consideradas. Então, o que vocês acham? Fale a verdade ou minta.